Enquanto isso, temos a cobiça para a pasta do ministro Flávio Dino. Assim que ele for aprovado, se for aprovado pelo Senado, ele deixará o cargo, talvez até antes, para fazer essa campanha pelos corredores do Senado. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que já negou ter sido sondada para o Ministério da Justiça, defendeu o desmembramento da pasta. Ela afirmou que há sim espaço no orçamento para realizar a mudança e que, se precisar de autorização legislativa para uma alteração no orçamento, isso poderia ser feito. Ela declarou, abre aspas, o Ministério da Segurança Pública é praticamente um mundo a ser resolvido de problemas. Eu sou de um estado de fronteira, eu conheço a realidade da fronteira e da violência no Brasil. Eu sei por onde passam as drogas, o tráfico de armas e toda a marginalidade que vem da fronteira. Foi essa a declaração da ministra Simone Tebet. Bom, Dora Kramer, ela já negou ter sido sondada, mas por essa declaração, será que ela está se candidatando caso até a pasta seja desmembrada? Não, acho que não. Ela está apenas defendendo uma ideia que ela já defendeu. Simone Tebet é política experiente, muito habilidosa, o suficiente para não se candidatar. Agora, o nome dela cresceu nessa bolsa de especulações, que eu não gosto, aliás, o nome dela cresceu. Além dela ser muito qualificada, ser da área, é mulher, né? Tem isso. Agora, você vê que essa história do desmembramento do ministério, você tem a defesa explícita, forte da ministra do Planejamento, tem a defesa explícita e forte do vice-presidente da República. Tem a negativa ontem do ministro Padilha, mas aí a gente sabe, enquanto o ministro Dino estiver no cargo, ele é contra o desmembramento, evidentemente, o governo não colocaria isso em pauta. E mais, no programa de governo do candidato Lula estava a criação do Ministério da Segurança. Portanto, eu não acho que esse desmembramento, essa divisão esteja tão fora da agenda como se comenta. Nelson Kobayashi, o Brasil precisa de um Ministério da Segurança, um ministério específico, ou seria uma nova burocracia, um novo modelo para se ampliar a máquina pública? Não precisa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já contempla bem, até porque se tivermos a criação de um novo ministério, na verdade vai ser mudar o nome da Secretaria Nacional de Segurança Pública para ministério, trocar a placa e dar status de ministro para quem já exerce essa função. Na verdade não seria a mesma pessoa, né? Porque daí um ministro, ele pode ser um objeto de negociação muito maior, seja com o Centrão, seja com os aliados, e aí a ministra Simone Tebet, acredito que defendendo, talvez não se candidate, mas abre um espaço que poderia ser ocupado por ela. Eu acredito que não seja ela a nova ministra da Justiça ou da Segurança Pública, até porque há quem diga que o presidente Lula tenha nomeado o Flávio Dino ao STF para tirar um presidenciável do caminho em 2026. E aí não adianta você tirar um presidenciável e colocar o outro. Ela que foi candidata nas eleições do ano passado. Eu acho que pesa a favor dela o fato de que o nome do Centrão, o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, não foi o aprovado, né? Foi preterido para que o Flávio Dino fosse indicado. E aí seria um prêmio de consolação para o Centrão, para o MDB, colocar a Simone Tebet, apesar que ela não é tão ligada assim com aqueles caciques do Centrão no Congresso Nacional. Ela não tem essa identidade tão próxima, apesar de ter sido candidata pelo MDB. É coisa para a gente acompanhar, vai ter muitos nomes candidatos aí a esse cargo de Ministério da Justiça ou a esses cargos se nós tivermos a cisão do Ministério. E só voltando na escolha de Flávio Dino para o Supremo, caso seja aprovado pelos senadores, Flávio Dino vai herdar alguns processos que já tramitam na Suprema Corte, aliás, alguns bem polêmicos e considerados impopulares. Por exemplo, em relação à Covid-19, assédio contra a imprensa, indulto natalino, aborto também. Então, esses são alguns processos que Flávio Dino vai herdar da ministra Rosa Weber, que já se aposentou. Então, são alguns temas espinhosos, não se sabe de que maneira o Supremo vai tratar isso. Bom, Dora Kramer, esses processos que devem ser herdados, né, vão ser herdados, de que maneira é possível dar continuidade e saber como é que vai ser a participação, o desempenho de Flávio Dino ser aprovado com esses julgamentos considerados polêmicos. Dora?
Não tem a menor chance da gente saber, porque evidentemente que ele vai ser perguntado sobre esses pontos específicos e evidentemente ele vai dizer que ele não pode dar opinião, dar a posição dele, justamente porque ele vai herdar os processos. Então, não há a menor possibilidade da gente saber antecipadamente a posição do ministro sobre os processos que ele vai herdar, caso seja aprovado. Pois é, Nelson Kobayashi, Covid-19, assédio contra a imprensa, indulto natalino, aborto, outros processos. Será que ele entraria nessa pauta de costumes? E, claro, tudo isso depende de o Supremo pautar essas discussões para ele poder também tomar qualquer decisão, né? Claro, mesmo o ministro Flávio Dino tirando a roupa de político, colocando as suas vestes de ministros, no caso, a toga, ele é uma pessoa, tem experiências de vida, tem as suas convicções que foram formadas a partir de toda a sua experiência, seja jurídica, seja política. A gente precisa se lembrar que ele tem um histórico de filiação a partidos progressistas que têm uma opinião muito clara a respeito de questões do costume, como principalmente o aborto, né? Alguém não se filia ao PCdoB, por exemplo, sendo contra a liberação do aborto. Seria uma exceção a uma regra que a gente conhece muito bem. E talvez isso seja levado para suas decisões judiciais. Acredito que isso seja claro e não seja negado sequer por ele. Vamos ver como ele vai se comportar na sabatina. Eu acompanho a Dória, talvez ele não diga a respeito disso, principalmente se a resposta for essa. Porque se ele der alguma resposta que desagrade a ala mais conservadora, em especial do Congresso Nacional, ele vai estar respondendo contra o seu próprio interesse, porque isso vai prejudicar a sua intenção de ser aprovado na sabatina. Então, se ele responder que não vai dizer nada, é porque provavelmente diria algo que desagradaria.